e vou começar de novo. Vamos lá. Boa noite a todo mundo, bem-vindos ao Flight Club. Hoje é 11 de setembro de 2020. A gente tem aqui com um prazer imenso estar recebendo o Thiago. Eu não vou apresentar ele, você se apresenta todo mundo, Thiago. Ele vai compartilhar um pouquinho pra gente o que é estar sendo piloto, né? Ser um piloto, já voando algum tempinho aí com Flight Levels. E no final aqui, só para alinhar com todo mundo, a gente vai abrir Q&A, né? Então, perguntas e respostas, podem bombardear ele de perguntas. E se sobrar um tempo, quer dizer, a gente tem 1h30, se sobrar algum tempo, a gente vai fazer aqui uma divisão para a gente trocar a ideia, conversar. Se tiver muita gente, a gente quebra todo mundo, quebra não, né? Divide todo mundo em poucos, em grupos menores, para a gente poder ter uma discussão maior. A gente pode até trazer depois a discussão, os pontos principais, para o grupo todo. Então, aproveitar dá até para fazer um grupo de estudo aqui no final, se a gente tiver tempo, tá bom? Então, fiquem à vontade. Thiago, por favor, pode falar, compartilhar sua tela, se apresenta primeiro, e aí... Muito bem-vindo e muito obrigado em nome da Flight Levels Academy, tá bom? No Flight Club. Legal, Zé. Então, em primeiro lugar, assim, quero dizer que é uma honra estar aqui hoje, né? Um prazer enorme compartilhar com vocês a nossa história, utilizando Flight Levels, né? E, assim, obrigado pelo tempo de vocês. A gente está aqui para trocar informação. Quero deixar claro que não é uma receita de bolo, né? Do que, como dar os passos para chegar em algum lugar. A gente vai contar a nossa experiência e vamos falar de vida real mesmo. Então, a gente espera, com a conclusão de tudo isso, depois gerar uma grande discussão. E eu também pretendo aprender com vocês, né? A gente vai trazer nosso caso e ouvir também bastante de vocês, de percepções e, enfim, a gente poder se ajudar de uma forma geral. Então, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente starta agora. Zé, você pode só confirmar se está tudo ok aí? Consegue enxergar bem minha tela? Tá aparecendo sim, Thiagão. Pode ir. Maravilha, então. Pessoal, então começando aqui, o título dessa apresentação é Como escalamos a agilidade pensando em Flight Levels. Em primeiro lugar, muito prazer, né? Meu nome é Thiago, eu tenho 17 anos aí de tecnologia, trabalho na empresa Autodoc. Desses 17 anos, todos eles foram dedicados à mesma empresa. E eu gosto de enfatizar isso porque você pode se perguntar assim, né? Você está 17 anos na mesma empresa, o que você tem a contribuir? A gente vê muitas pessoas fazendo transições. Na minha carreira, eu digo que eu sou cercado de janelas, né? Então, eu consigo, mesmo estando no mesmo lugar, ter a visibilidade, percepções e entender o que acontece no mundo lá fora e, de certa forma, fazer com que essa empresa também cresça. Então, são 17 anos de experiências mesmo, trocando com diversas pessoas aí. Eu tenho uma formação em sistemas de informação, outra em redes de computadores. Eu fiz uma pós em engenharia de software e, no momento, eu estou estudando Big Data, terminando também uma especialização. Mais a parte de gestão do trabalho do conhecimento, eu foquei bastante nos últimos anos em Kanban, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande em trabalhar com pessoas, né? Porque eu entendo que nós precisamos de tecnologia, precisamos de meios de gerir tudo, mas se a gente não tiver uma boa comunicação, se a gente não tiver como estabelecer conexões com pessoas, a gente não consegue se movimentar, né? Porque o trabalho é sempre coletivo. Então, eu gosto de enfatizar isso porque, apesar de todo o background técnico, né, eu tenho um foco e uma atenção muito grande com pessoas também. Em primeiro lugar, o contexto que eu quero trazer para vocês hoje aqui é da construção civil, né? Construção civil, que é o setor pelo qual a empresa Autodoc trabalha. A construção civil, ela representa hoje 6,2% do PIB do país, 34% da indústria brasileira é desse setor, e 24% das vagas de emprego estão vinculadas a esse setor da construção civil também. E aí a gente acaba entrando num dado que é um pouco divergente, que é com relação à parte de digitalização do setor, a parte de tecnologia, né? Esse setor está em penúltimo lugar em termos de tecnologia. Ou seja, por mais que tenha um impacto muito grande na economia brasileira, é um setor muito defasado, é um setor que tem assim, muitas necessidades de tecnologias e automação de processos.
né? Então, a partir disso, a empresa Autodoc, que é a empresa a qual eu trabalho, viu uma grande oportunidade de explorar esse setor, de entender assim, quais são as dores desse setor. E nós somos uma Construtec, né? Então temos aí as fintechs, temos outras techs aí, nós nos colocamos como Construtecs, que é uma empresa de tecnologia que foca no setor da construção civil. Então temos aí toda a expertise tecnológica, olhando para esse setor e entendendo como nós podemos resolver as dores que são aportadas aí pelos clientes. E nós temos um grande lema no Autodoc, que é assim, a tecnologia para todos, né? Porque a gente quer atingir as consultoras, a gente quer atingir as incorporadoras, os engenheiros, os projetistas, e eu destaco aqui, até em cores diferentes, empreiteiros e mestres de obras, porque são pessoas, são agentes menos favorecidos, né? São agentes aí que eles demandam eles também precisam de tecnologia, só que nem sempre eles são observados. Então, o Autodoc entende que toda essa ramificação são os consumidores, né? Por mais que o mestre de obra não pague a conta no final, ele também usa a nossa solução. Então, a gente quer atingir de ponta a ponta, assim, de consultoras a mestres de obras. Essa é a grande visão do Autodoc com relação à tecnologia. Hoje nossas soluções elas são acessadas em mais de 23 países, a gente tem mais de 1.700 clientes, temos mais de 40 milhões de arquivos nas nossas soluções e mais de 350 mil consumidores, né, separando clientes de consumidores. Né, consumidores é qualquer pessoa que tenha contato com o Autodoc. Né, e nós temos aí 17 anos de mercado. Bom, o Autodoc é uma empresa que é focada tanto no negócio em si, então nós temos aí, como eu disse anteriormente, toda a preocupação com o entendimento do setor, temos toda a expertise nesse cenário, temos uma veia muito forte de programação, de desenvolvimento, de infraestrutura, segurança para a gente também está sempre em primeiro lugar, então não adianta a gente ter soluções de qualidade se a gente não tiver segurança, principalmente agora que a gente está falando tanto de privacidade de dados, né? Temos um olhar muito forte para processo, porque o processo para a gente é o que faz a engrenagem girar de alguma forma, e o atendimento, né? Porque o cliente, no final das contas, ele quer ser bem atendido e quer ser amparado. Então, o Autodoc entrega as soluções hoje no modelo SaaS, que é Software as a Service, software como serviço, e HaaS, que é Hardware como serviço. Né? Aqui embaixo nós temos algumas aplicações, alguns produtos Autodoc, que estão nessa linha de SaaS e de HaaS. A gente até colocou o HaaS aqui porque o Autodoc hoje tem um produto que é voltado para controle de acesso, via catracas com IoT. Então, a gente fornece o hardware como serviço e essa catraca tem uma inteligência para fazer todos os controles necessários de documentações de qualquer pessoa que entra em obras. Então, só instanciando aqui um exemplo do que as aplicações fazem. Bom, dado esse cenário, vamos ao que interessa mesmo, que é falar sobre agilidade. Né? Então, passei o contexto inicial e agora vamos aprofundar na parte de agilidade em si. O primeiro tópico que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, na nossa colocação inicial, nós temos times ágeis. Né? E esses times ágeis, eu me refiro bastante aos times de dev. Então, durante muito tempo, a gente fez ali todo o entendimento de como a agilidade era aplicada nas empresas, dividimos os times, começamos com frameworks aí que dão apoio para você começar toda essa jornada e chegamos a um certo grau de estabilidade. Né? Então, esses times eles têm quadros de trabalho, esses times têm práticas ágeis, então fazem planejamentos, esses times têm reuniões diárias, esses times fazem ciclos de melhoria contínua através de retrospectivas. Então, vamos dizer assim, todo o contexto ágil no que tange a times, ele foi implementado e foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Então, isso é perceptível. E um outro pilar também que a gente evoluiu bastante foi com relação a métricas de eficiência. Né? Então, a gente estruturou os times, estabeleceu as formas de acompanhar o trabalho e de ter as cadências necessárias, e também focamos muito nessa parte de métrica de eficiência, para entender assim, qual que é a vazão que a gente dá nas demandas, onde a gente tem gargalos e coisas do gênero. Né? Então, um pouco mais desse detalhe de métrica de eficiência, então a gente pode observar aqui, isso aqui é um exemplo de diagrama de fluxo cumulativo, onde é possível notar uma certa estabilidade. Né? A gente, nesses fluxos de dev, praticamente a gente não tem grandes gargalos. Né? A gente tem um fluxo que a gente consegue entender como ele funciona
e os pontos de paradas ali eles não são tão impactantes. Outra métrica que a gente usa bastante é o de vazão de demanda, separando o que é comum do que é emergencial. Então, na parte cinza, nós temos aqui tudo que vamos dizer assim, comum, né, que é planejado, que tem um tempo de parada de reflexão sobre o que vai ser feito. E o que está em vermelho é aquilo que a gente chama de emergencial, né? Ou seja, dentro do ciclo que já foi estabelecido, apareceram demandas que são emergenciais. E dá para notar também um certo equilíbrio, né? Eu consigo entregar várias coisas que têm um valor determinado e consigo manter demandas de sustentação ali que aparecem naturalmente durante os dias, né? Outra métrica que a gente olha bastante é a parte de dispersão de lead time, para a gente entender assim, qual é o tempo que a gente leva, né, avaliando aí um percentil de 90% de confiança sobre a entrega de itens emergenciais. Então, aqui eu consigo chegar que eu levo menos de 2 dias, né, para entregar qualquer tipo de demanda emergencial por 90% de confiança. E analisando uma outra métrica aqui, a gente tem um cycle time, onde eu avalio também agora demandas comuns, né? Então, em até 4 dias a gente consegue fazer entrega. E tudo isso, pessoal, a gente fez um compilado de todos os times de dev que nós temos. Então, uma visão geral sobre os nossos times. Aí, ok, a gente falou de métrica, de eficiência, então, de certa forma, assim, conseguimos demonstrar que temos uma certa eficiência, porém, o que a gente começou a se perguntar foi assim, o que a gente está entregando na mão do cliente, do consumidor final? O que eu estou colocando na mão dele para ele usar, para ele realmente dar feedback para a gente, né? E aí a gente começou a entrar em algumas crises existenciais, vamos dizer assim, né? Então, nós temos os times aqui com a certa estabilidade que eu demonstrei agora, né? O dev, assim, é possível enxergar as coisas andando, porém, a gente tem que considerar que uma empresa não é composta somente de um departamento, né, de um grupo, ou de vários times ágeis do dev. Essa demanda ela passa por outros lugares também. Então, mesmo considerando a eficiência desses times, nós temos aqui uma grande zona vamos dizer assim, pontos onde a demanda vai passar que foge do controle desse fluxo que a gente mostrou agora. E aí, com isso, a gente tem uma elevação de tempo para entregar as coisas na mão do cliente final. Então, mesmo que eu entregue uma coisa bacana, uma feature, uma demanda que foi passada por algum cliente, talvez a satisfação dele não seja alta, porque ou eu demorei muito tempo, ou eu não consegui validar no tempo necessário em função desses meus gargalos. Então, a grande frase que ficou para a gente foi o seguinte: a gente tem que combater a eficiência que é ineficaz. Porque não adianta, eu tenho uma eficiência de um lado, mas se eu não atingo um nível de eficácia, todo o meu trabalho pode ser jogado fora. Às vezes eu estou com uma grande estabilidade de coisas que eu não estou entregando nada de valor. Ou assim, para não ser tão rude, né? Eu não estou entregando uma quantidade adequada de demandas para aferir eficácia, né? Então, essa frase para a gente, ela meio que desenha todo esse cenário por onde a gente vai detalhar um pouco mais agora. E assim, para a gente dar mais um detalhe, vamos dizer que a demanda ela nasce de uma ideia até chegar num ponto final, que é o ponto de entrega na mão do usuário, do consumidor, né? E até então, a nossa cabeça era muito assim, ok, a gente tem o time de dev, então vamos entender do dev quando vai ficar pronto, quando termina, né? Então, dado um projeto, dado uma demanda específica, quanto tempo o dev vai levar para entregar? E aí começam os problemas, porque eu não tenho só o dev, né? Essa demanda vai passar por outros fluxos de trabalho também. E até então, o que a gente estava tentando fazer? Ok, você está cobrando o tempo do dev, mas vamos também entender o tempo do time A, o tempo do time B, o tempo do time C, e a gente tentar somar tudo isso para entregar alguma coisa, né? Para ter uma certa previsibilidade. Só que isso, pessoal, a gente está falando de otimização local, né? Então, eu otimizei o dev, agora vou otimizar o time 2, o time 3, o time 4, o departamento 1, e é uma visão analítica, porque eu estou tentando fazer o quê com isso? Pegar cada partezinha, otimizar dentro do mundinho dela ali, e depois tentar somar tudo para entregar algo, né? E foi aí que a gente entendeu que essa estratégia, ela não é saudável e ela não iria entregar o resultado que a gente queria, né? E a gente resolveu jogar tudo fora, apagar tudo isso e começar a pensar como eu posso sincronizar os trabalhos, né? Entender que
Na verdade, a gente tem um grande sistema complexo onde as demandas vão caminhar e a minha utilização, ao invés de local, ela tem que ser global, né? Porque eu estou falando agora de entender cada tentativa anteriormente que eu chamava de departamentos ou processos ou times, na verdade eles são componentes de um grande sistema. Então é aí que a gente começou a buscar inspirações, né? Então agora eu vou entrar na parte de insights. Quais foram os insights que a gente teve a partir dessa problemática toda? E esse que veio em setembro de 2019, foi quando eu tive a oportunidade de ler o livro Rethink Agile, né, do Klaus. E esse livro me chamou muita atenção porque é um livro que, logo de cara, já faz uma provocação, né? Porque os times ágeis, eles não têm nada a ver com business agility, né? Então, por mais que eu tenha diversos times ágeis, isso não quer dizer que a minha empresa vai ser ágil, entende? Então, já fez uma grande provocação que me fez, assim, ler e saber um pouco mais a respeito. E em outubro, né, eu também tive a oportunidade de assistir uma palestra, né, do Klaus no Lean Kanban. E esse é até um link de um vídeo dele no Lean Kanban North America, onde ele conta essa história, né? Então você fica intrigado, né, vendo até o modo que ele se expressa sobre esse assunto. E quem já trabalha com agilidade há um tempo consegue perceber as dores daquilo que ele está falando. Então você se identifica muito, né? Isso fez com que eu me interessasse mais. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade em janeiro de 2020 na verdade, eu tive a felicidade, né, de fazer um treinamento, né, sobre Fight Levels. Essa foi a primeira turma, se eu não estou enganado, aí, em português. Foi um pessoal aí muito especial também. A gente, assim, o legal é que não é só o treinamento que é excelente, né? É uma questão de você ter uma troca com as pessoas e entender que não importa o tamanho da empresa, né, os problemas aí são muito parecidos. Então foi muito enriquecedor, assim, não só o conteúdo passado, mas as experiências entre as pessoas, né, que é uma coisa assim que realmente deu um estalo na gente para começar a movimentar e fazer algumas coisas. E aí a gente fala sobre Fight Levels, né? Vamos dizer assim, como que a gente define? A gente define Fight Levels a partir de uma analogia. A gente começa uma analogia onde nós estamos num avião. Nesse avião, vamos imaginar assim que eu estou num nível, que vou chamar de nível 3, é um nível mais alto. Desse nível eu consigo enxergar, né? Eu estou analisando ali algum local específico e eu tenho uma visão de bairros, eu tenho uma visão de fluidez do trânsito, tenho uma visão mais macro, né? Eu consigo ter uma visão global e consigo ver caminhos que eu posso seguir. Se eu descer um pouco o nível, e para o nível 2, eu vou ver um detalhe um pouco diferente. A minha visão não é tão ampla, mas eu consigo ver alguns detalhes como prédios. Né? Nos prédios eu consigo entender assim, quais são as quantidades que eu tenho, alturas. Eu posso ver avenidas, né? Entender assim, eu consigo enxergar cruzamentos, enxergar faixas também. Né? Então eu tenho uma visão que eu desci um pouco o nível, estou vendo mais algumas coisas com um nível de detalhe maior. Né? E eu também posso descer mais um nível, chegando num nível que a gente chama de nível 1. Que vou ver, assim, o meu detalhe é muito maior, né? Eu perco minha visão vamos dizer assim, mais global, mas eu estou enxergando ali mais detalhes. Então eu consigo ver carros, eu consigo ver pessoas, né? Nesses carros eu consigo ver marca, consigo ver cor, consigo ver das pessoas quantidade de pessoas, cor da roupa, consigo ver semáforos e também consigo entender qual que é a interação que existe entre esses agentes. Eu consigo entender a interação das pessoas com os carros, dos semáforos com os ônibus, etc. Então meu nível de detalhe é um pouco maior nesse caso, né? E aí vem a pergunta, qual que é o nível mais adequado? E a resposta depende. Depende do que você quer enxergar. Porque se você quiser ver um pouco mais alto, entender para onde estamos indo, tem um nível 3. Se você quer ver um pouco mais concentrado ali, mais uma área ainda ampla, é o nível 2. Se você quer ver detalhes, é nível 1. Né? Agora, sim, por que a gente fala tanto da analogia de níveis de voo? Porque na verdade, a gente vai falar sobre o trabalho do conhecimento. Né? Vamos fazer uma mudança agora. A gente fez uma analogia, mas trazendo isso para o trabalho do conhecimento, que é o trabalho que nós fazemos hoje, o trabalho de criatividade, um trabalho complexo, o Fight Levels foi desenhado dessa forma, onde você tem o nível 1, né? Onde o nível 1 tem um grande propósito de te ajudar a definir assim, o que você vai fazer e como. Né? Bem como eu também entender assim, como que é a interação entre esses times que estão nesse nível mais baixo. O nível 2 é um nível mais de coordenação de trabalho, né? Uma visão de ponta a ponta,
que ele auxilia muito para você entender assim, quem vai fazer e quando vai fazer, tendo uma visão mais de cima. E tem o nível 3, que é onde está a nossa estratégia, né? Que é o porquê das coisas. Então, é um detalhe importante, a gente fala níveis de voo, porque a todo momento a gente vai subir e a gente vai descer. Né? A gente não está falando sobre hierarquias, onde as pessoas são promovidas para o nível 1, nível 2. A gente está falando assim, de eu vou subir para entender o que está acontecendo e vou descer quando necessário. Então, esse é o motivo pelo qual a gente usa essa analogia de níveis de voo. Ok, falei bastante, contei a história, mas eu tenho certeza que vocês querem saber na prática, né, como isso acontece, como isso tem acontecido dentro aí do contexto do Autodoc, né, da nossa empresa. Primeiro ponto, pessoal, para a gente deixar claro, a gente começou a trabalhar no que é chamado de Flight Items, né, que é como eu estruturo o trabalho, como eu fatio as demandas que eu tenho, do modo que eu consiga enxergar a fluidez delas. Então, o nosso modo de entender tudo isso foi classificando em iniciativas, que seriam itens mais estratégicos, né, serão demandas que nascem na estratégia da empresa, né, ou classificações que nascem na estratégia da empresa. Eu tenho releases, que são agrupamentos, né, de entregas que irão ser feitas e vão atender um propósito específico. Né? E dentro das releases eu tenho os épicos. Né? Esses épicos são lotes de trabalho também. E nesse desenho tem até uma divisão assim, eu tenho épicos com release e épicos sem release. Por quê? Eu posso ter épicos que, quando eu consigo finalizá-los, eles já vão agregar alguma coisa para um cliente. Mas eu também posso ter épicos que a entrega dele sozinha não faz sentido se não tiver uma composição. Né? Então, tem que ter uma composição de épicos que a gente chama de release para fazer uma entrega. Que a gente observa muito no nível tático, né? Quando a gente está falando ali de uma camada intermediária. E dentro dos épicos eu tenho a user stories, as tasks, né? Tudo aquilo que é um nível um pouco menor. Né? Dado esse cenário, eu vou começar falando sobre Flight Level 2, que é um trabalho que a gente chama de coordenação tática. Né? Eu deixei em negrito aqui coordenação tática de trabalho porque a gente não está falando sobre coordenar pessoas em si, a gente fala de coordenar o trabalho, como a gente vai enxergar esse trabalho que está acontecendo e entender como ele se movimenta dentro do fluxo. E aí eu trago para vocês um desenho inicial de alguns times do Autodoc, marketing, comercial, análise, dev, UX, infra, QA, suporte. E num desenho mais tradicional tem as pessoas trabalhando em cada um desses, entre aspas, departamentos. E uma coisa muito nítida são as paredes. Então, eu tenho cada departamento tentando dar o seu melhor, fazer o seu melhor dentro do seu contexto. Mas é um trabalho que, de novo, é local. Fazendo uma visão mais de cima, a gente começou a entender que isso não faz o menor sentido. Porque se o nosso cliente, no final, ele não quer saber qual departamento está fazendo o que, ele quer, de fato, o valor na mão dele, a primeira ação que a gente fez foi o seguinte, vamos eleger pessoas ou chamar pessoas que estão nessas áreas de conhecimento, ao invés de departamentos, e vamos derrubar essas paredes. Não tem sentido a gente ter disputa entre departamentos, ver com quem que está a culpa. A gente tem que entender assim, vamos eleger pessoas ou chamar pessoas que têm um compromisso e um incômodo com esse formato de trabalho e vamos formar uma nova visão. Foi aí que a gente startou, né, no nosso contexto, o que a gente chama de um time de coordenação tática. Ou seja, é um time que ele é montado ali, ele é convidado a enxergar as demandas de uma outra forma, sem olhar para os seus departamentos, mas sim olhando o fluxo de ponta a ponta. Foi aí que a gente fez vários desenhos, né? Inclusive esse aqui é um rabisco que está na nossa sede, lá do começo do ano. Foi um desenho que parece assim um monte de rabisco, mas para a gente quer dizer muita coisa. A gente começou a entender que a nossa estrutura de organização ela estava um pouco engessada, ela poderia ser diferente. Então, a partir disso, a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais mão na massa. Né? E a gente literalmente colocou as demandas na mesa. Né? Essa é uma foto real mesmo, a gente pegou tudo que está na nossa ferramenta, não, vamos gerar uma versão impressa disso, vamos colocar tudo na mesa, classificar, entender o que vai, o que não vai. Inclusive, assim, esse bolinho aqui é demandas que a gente jogou fora, né? Porque nesse trabalho você acaba também dispensando um monte de coisa que polui o seu fluxo. Né? E essas duas fotos, na verdade, elas têm uma força muito grande para a gente, porque foi quando a gente parou para realmente entender assim, o que nós temos, como a gente pode dar visibilidade para esse trabalho
E, pessoal, em nível de épico, tá? Em nível de lotes de trabalho, não em nível de tarefas, né? Porque as tarefas, de certa forma, elas estavam rodando de um jeito viável para a gente. E a gente começou a gerar um grande engajamento desse grupo em torno desses quadros, né? Então, fizemos toda a estrutura, marcamos os impedimentos necessários e realmente o pessoal entendeu que era necessário a gente expor isso, né? Vieram até perguntas assim, tá, mas a gente vai expor essa é a nossa sala de treinamento, né, onde nossa diretora às vezes está presente, né? Ah, será que é legal a gente deixar aqui marcações de impedimento? E aí veio justamente isso, a gente tem que gerar esse incômodo para a gente se movimentar também e fazer alguma coisa. Então, foi importante fazer esse movimento para deixar claro o que, de fato, roda no nosso fluxo. E aí, uma visão mais geral de como a gente montou esse quadro, uma visão ponta a ponta e deixando explícitas as dependências que existem. E dependências em um contexto de lote de trabalhos, né? Então, são dependências mais críticas para resolver, né? E aí veio a pandemia, né? A gente montou o quadro, ficamos aí felizes no começo do ano, o trabalho acontecendo, e veio a pandemia. E a gente foi obrigado a fazer uma mudança, né? Uma mudança aí para um quadro virtual, né? Mas assim, apesar de ser virtual, é um quadro que deu para a gente a mesma liberdade de discutir em torno, de fazer as classificações necessárias, de pegar a demanda, movimentar. Explicando de uma forma breve, nesse lado aqui nós temos o que a gente chama do slot de ideias, né? Então, são as demandas, cada coluna dessa é um produto nosso, e cada raia dessa seria uma natureza de projeto que a gente vai tocar, né? Quando passa daqui, que eu me comprometo com a demanda efetivamente, a gente tem uma zona mais de concepção e refinamento, né? Aqui é a nossa zona onde fica, as atividades começam a ficar enfileiradas para ser liberada para execução posteriormente. Aqui é a nossa zona de execução, né? Aqui eu executo, homologo, e aqui é onde eu faço a finalização. E essa é uma área que a gente está trabalhando, né, inclusive recentemente aí, que é justamente para aferir a eficácia do que a gente está entregando, né? Porque a gente também teve a consciência do seguinte: não adianta o final do nosso fluxo ser o finalizado. Ali, eu vou entregar a demanda e acabou. Eu tenho que medir isso. Então, nesse momento, a gente está trabalhando assim, qual vai ser a forma mais eficaz de a gente medir se a gente atingiu o propósito do cliente final. Então, a gente está começando a acumular as demandas aqui para fazer esse trabalho. E essa aqui de baixo é uma zona interessante, porque é a nossa zona de descarte de demandas. Até a gente brinca, né? Qual vai ser o dia que a gente vai parar para fazer o velório das demandas, né? Porque é natural. As ideias elas vão aparecendo, vão surgindo, e isso é uma coisa que perece, né, com o tempo. Então, tem momento que não faz mais sentido ter algumas demandas. Não tem por que eu ficar me apegando e guardando essas demandas. A gente realmente para em um certo período e joga tudo fora, que não fizer mais sentido. Aí dá visibilidade para isso. E essa imagem aqui também é interessante porque aqui é um exemplo de uma prática que a gente adotou, que foi uma reunião diária. Então, esse grupo que eu comentei agora, ele se reúne todos os dias, né, para discutir efetivamente como as demandas estão andando, quais são os impedimentos que nós temos. E, de novo, um grande movimento de colaboração. Taticamente, a gente se organiza para saber como que eu vou movimentar a demanda de um lado para o outro, em que etapa exatamente que a gente tem gargalos. E nessa foto em específico, vocês podem perceber que a gente tem várias marcações aqui em vermelho, né? E eu estou aqui, ó, eu estou olhando para o quadro com cara de preocupado mesmo, porque me gerou incômodo, né? Acho que gera incômodo em todo mundo, ver um monte de dependências de impedimentos, né? Porém, a gente admitiu, né? A gente tem dependência. Isso é importante, porque a gente fala tanto de times multidisciplinares que vão fazer o trabalho de ponta a ponta, só que na prática isso assim, pode até acontecer, mas sempre vai existir dependência. Então você tem que assumir isso e de alguma forma você tratar, né? Para que essa dependência não gere um gargalo para você ao ponto de você não conseguir entregar suas coisas. E por coincidência, eu estava navegando há pouco tempo atrás aí no LinkedIn e teve até um post do Klaus falando sobre isso, né, que eliminar a dependência é uma visão, reduzir a dependência é um objetivo e gerenciar a dependência é essencial para a sua sobrevivência. Isso realmente é uma verdade, né? Uma verdade porque a gente fez um trabalho forte inicialmente, atacando dependências e atacando tempos de espera das demandas. E a gente chegou numa visão bem interessante. Isso aqui é uma métrica que a gente tirou, um gráfico que a gente saiu de lead time, né, lead time dos apps que nós entregamos. Aqui é janeiro,
e aqui, né, por volta ali de agosto. Então, assim, essa barra branca, ela indica tempo de espera. À medida que a gente começou a atacar o tempo de espera e dependência das coisas, naturalmente nosso lead time começou a cair. Então, a gente consegue entregar mais valor, testar mais rapidamente o que está acontecendo, se teve a percepção de valor do lado do cliente, e fazer outros ciclos de entregas. O que antigamente demorava muito tempo, agora eu demoro menos tempo e consigo trabalhar melhor para aí sim chegar na tão almejada eficácia das entregas que são feitas. E aí, ok, falando agora de Flight Level 3, né, o terceiro nível. Antes de detalhar o que a gente fez, a gente colocou algumas questões até para fortalecer a nossa discussão sobre agilidade no nível de negócio. E por que a gente busca agilidade no nível de negócio? Porque, como empresa, a gente tem uma necessidade constante de adaptação. O mercado muda toda hora, a necessidade do cliente final muda toda hora, então eu tenho que me adaptar a isso. Eu tenho que reduzir meu time to market. Se eu não conseguir reduzir time to market, eu não sou competitivo. Então, eu preciso atacar lead times, reduzir lead times para que eu consiga ser competitivo ao ponto de entregar coisas num tempo hábil para eu conseguir ter a percepção do cliente. Né? Então, ter essa visão como empresa é super importante. Outra coisa que a gente faz quando a gente olha para a agilidade nesse contexto, a gente combate prejuízo financeiro. Né? Porque se a gente não olhar dependências, não atacar tudo isso, a gente está, no final das contas, perdendo dinheiro. Né? Então, nenhuma empresa quer isso, né, para si. E um ponto importante, a gente quer errar cedo, para a gente aprender rápido. Porque se a gente erra cedo, quanto mais cedo a gente errar, mais rápido a gente vai aprender e mais a gente vai conseguir fazer os ciclos necessários para chegar no objetivo final. E o ponto mais importante para a gente é ter o cliente satisfeito. Né? Então, não adianta eu falar de cycle time, de redução de lead time, se o meu cliente não está satisfeito. Então, a gente tem esse olhar na estratégia também para o cliente final, se ele realmente está satisfeito com o que a gente está entregando. E a gente começou a olhar na estratégia muito forte assim, para produtos, para os nossos objetivos como empresa, para as métricas que podem guiar a gente no sentido de para onde estamos indo, no equilíbrio financeiro, obviamente, e no nosso consumidor final. E a gente começou também, nesse movimento de mais de nível 3 estratégico, o próprio time que está na parte de coordenação tática começou a fazer triagens de tópicos que seriam estratégicos. Né? Para quê? Para a gente ter uma discussão estratégica mais, vamos dizer assim, mais dentro da nossa realidade. Então, a partir daquilo que a gente teve de percepção, né, durante aí o mês, a gente separa tudo isso, faz um trabalho colaborativo de convidar a nossa direção para conversar a respeito disso. Ou seja, tem dependências que a gente não vai conseguir resolver somente no nível tático. A gente vai para a estratégia para entender se o caminho que a gente iria seguir está correto, para alinhar, né, um outro tipo de ação, ou até mesmo para reforçar nossa estratégia como empresa. Então, aqui são exemplos, né, da elaboração desse apanhado aí de itens em conjunto, e em cada mês a gente faz um agrupamento disso para provocar justamente essa reunião, que é a nossa reunião mensal de estratégia. Né? A gente tem nossa CEO aqui envolvida e a gente tem a oportunidade de fazer uma discussão geral, ponto a ponto, de tudo que aconteceu e indicar se a nossa estratégia ela vai continuar a mesma ou não. Né? Então, a gente já estabeleceu essa frequência e tem sido muito rico, porque a gente, vamos dizer assim, no nível 2, né, o time de coordenação tática consegue ter uma visão muito próxima da estratégia e repassar isso para quem está mais cavaleiro ali no nível operacional. Então, é um momento que a gente acaba se fortalecendo muito como empresa. E até a partir dessas análises, a gente começou a enriquecer nossa visão de métricas. Então, aqui é um exemplo. Né? A gente tem outros dashboards que a gente usa para entender alguns cenários, mas aqui é uma métrica nossa de portfólio. Então, eu consigo avaliar assim, como que está a nossa quantidade, nossa vazão de entregas por produtos, para entender assim, como que está o nosso esforço em cima de um produto ou de outro. Né? Então, temos aqui uma distribuição disso para entender se é momento de investir mais num produto ou em outro produto. E aqui é uma visão mais de horizontes, né? Onde a gente consegue, a partir das entregas que foram feitas ou das que serão feitas ainda, entender quantos por cento a gente chama de, né, usa a nomenclatura de H1, H2, H3, né? Seria H1 para estável, H2 para aposta, H3 para inovação. E tem o H0 que seria aquilo que
está numa linha mais de se tornar obsoleto. E quando a gente olha para isso, a gente tem que equilibrar nosso portfólio, porque para uma empresa assim é necessário ter um percentual na aposta e um percentual na estabilidade, porque é o que vai garantir nosso equilíbrio financeiro, né? Temos que apostar, mas também temos que ser ali seguros de colocar nosso investimento em coisas que a gente sabe que vai ter um certo retorno. Bom, e aí a gente chega no Flight Level 1, né, que é a parte de times e interações, onde nós temos a visão geral dos times Autodoc, aí, agora distribuídos em um outro formato. Temos aí comercial, marketing, UX, análise, infra, assim por diante. E assim como foi feito para o Dev, a gente começou também a olhar para esses times e estimular que tenham um quadro de trabalho para visibilidade, estimular que eles tenham práticas ágeis, planejamentos, que tenham reuniões diárias de alinhamento, que façam retrospectivas, porque são coisas importantes para o processo em si, que tenham métricas que ajudem a guiar em toda a medição aí do que está sendo feito como fluxo, como trabalho, né? Porém, um ponto importante a gente começou a trazer para esse nível uma visão de propósito muito mais forte, porque a gente começou a olhar as demandas num nível um pouco mais acima, conectar isso à estratégia e trazer isso para o nível operacional. Então, trazer a visão de propósito, ao nosso entender, é algo fundamental, porque as pessoas não trabalham somente agora por uma necessidade assim, eu tenho que entregar a tarefa, a gente não pode ter times tarefeiros. Então, cada pessoa que está em qualquer demanda tem que ter um propósito ao qual aquilo está conectado. E assim, ok, eu coloquei aqui todos os times, o que a gente tem estimulado em cada um deles, mas o ponto mais importante que a gente tem trabalhado nesse nível é literalmente as interações, né? Então, como esses times se conversam, como que eles trocam as informações entre eles, porque existe uma dependência que ela é no nível 1 mesmo, né? Então, às vezes, eu tenho uma demanda que está no dev, que depende da infra. Eu tenho uma demanda no time de UX, que vai ser passada para o dev. Então, tem ali uma certa necessidade de conexão entre os dois. Então, cada vez mais, a gente tem feito um trabalho de estimular essas interações. Porque a interação entre esses times que vai fazer com que a gente chegue em resultados diferentes, né? Então, a gente tem um trabalho forte lá em cima, vai descendo, mas a gente tem que fortalecer essa base com toda essa necessidade de interação entre eles. E evoluindo até, assim, depois que a gente começou a fazer mais esse trabalho de métricas e entender como as coisas acontecem, a gente estendeu um pouco as métricas de eficiência até onde a gente já achava que já tinha tudo muito bem definido. Então, por exemplo, aqui são dois exemplos, né, de métricas que a gente começou a tirar de vazão dentro do dev mesmo, mas separando, assim, né, eu separo aquilo que é de projeto, que é de valor, daquilo que é sustentação. Dentro da sustentação, eu começo a entender, assim, onde eu tenho mais demandas que a gente chama de apoio, que são demandas que vão apoiar outros departamentos, etc. O que é problema e o que é manutenção. E a gente começa a observar como isso pode impactar na vazão que a gente dá de demandas que tem um valor mais agregado aí, né? E também começa a ter visões assim, quantos por cento eu estou trabalhando em sustentação e quantos por cento eu estou trabalhando em demanda de valor. Então, a gente começa agora a extrair essas informações e na origem dos problemas, para que a gente consiga cada vez mais melhorar essa relação. E aí, pessoal, a gente tem agora a parte de arquitetura. Como que a gente fez aí a arquitetura Flight Levels, né? Vamos chamar assim. Se a gente jogar para o nível 1, a gente está falando, então, dos times e suas interações. Importante, né, como eu disse anteriormente, cuidar de como esses times conversam. Se a gente olha para o nível 2, eu estou olhando esses times de cima, entendendo como o trabalho acontece de ponta a ponta, né, através desse trabalho de coordenação tática. E do nível 3, estou olhando assim, um nível mais acima ainda, a partir de toda essa visão ponta a ponta, como são nossos produtos, como são nossos objetivos, como são nossas métricas, como está nosso equilíbrio, e qual é a visão do nosso consumidor. Então, nosso desenho final da arquitetura ficou dessa forma. Sendo que, uma coisa que é importante ressaltar, né, a gente, de novo, usa a analogia de Flight Levels para deixar aberto o voo, né, em cada um dos níveis quando for necessário. A gente até levou isso com as equipes, não como um desenho de hierarquia, como eu disse, né, mas sim como você é convidado, ao momento que for mais adequado, a participar de discussões de nível 2 e até de nível 3, se for necessário, né? Às vezes a gente puxa a nossa direção para olhar o nível 2 e até o nível 1, se for necessário também. Mas o importante é ter toda essa visão, né, segmentada,
mas não ser uma visão engessada, que eu não estou falando de um desenho onde você só pode olhar para isso. Não. A visão da empresa hoje é essa, uma visão onde conseguimos enxergar as demandas em camadas e, no momento mais propício, você ter a visão do nível necessário. Tá? E um ponto importante é assim, no nível 1, como é que a gente classifica? A gente cuidou. Porque a gente já tinha um nível 1 estabelecido de alguma forma, mas a gente cuidou para que as interações fossem mais fortes. As interações acontecessem, para que os times aprendessem uns com os outros. Né? É até interessante que a gente começou a ter participação de pessoas de outros times, por exemplo, o pessoal de UX participando da retrospectiva do pessoal de Dev. É uma troca muito interessante. Então, a gente enriquece muito o processo e começa a aprender consigo mesmo. Né? Então, a gente tem cuidado muito disso. No nível 2, a gente criou, porque a gente não tinha essa visão de mais tática, entender como o trabalho acontece de ponta a ponta. Então, isso, sem dúvida nenhuma, trouxe para a gente um valor muito grande, foi um grande diferencial para o nosso trabalho acontecer. Né? Então, você coloca aqui como criação, a gente criou, e a partir disso a gente melhorou o nosso nível 3. Né? Porque o nosso nível 3 é a estratégia. Uma empresa já tem estratégia, ou deveria ter, né? Só que a gente conseguiu, com esse trabalho, melhorar, vamos dizer assim, os insumos da estratégia. Temos aí muitas coisas para fazer ainda, temos outras formas de acompanhar como estamos evoluindo na estratégia, mas, de certa forma, a gente gerou uma provocação interessante para que a estratégia começasse a se mexer de um jeito diferente. E, no final das contas, é aquela, né? O que a gente quis com tudo isso é o time certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Tá? É toda uma sincronização dos trabalhos. Né? Agora, pessoal, já quase encaminhando aí para os últimos itens, eu quero dizer assim, o que a gente não fez com o Flight Levels. O que a gente não fez. Tá? Então, a gente não instalou. Né? O Flight Levels você não instala, não é algo que você vai comprar, colocar dentro de algum lugar e vai instalar para a marcha acontecer. A gente não implementou, né? Porque, vamos dizer assim, eu estou pensando de uma outra forma. Eu não estou pegando algo de fora e fazendo uma implementação. Eu não tenho etapas para seguir. Então, a gente não considera como uma implementação. A gente não seguiu receita. Né? Assim, é muito, achei até comum as pessoas procurarem assim por referência, acho que é do ser humano mesmo, né? Me dá o passo a passo, eu quero saber como que eu faço assim, item 1, item 2, e não tem isso, né? Você tem que entender assim como a sua empresa funciona como um todo, aí a gente traz o pensamento sistêmico, né? Tem que ter a visão do todo, entender como o sistema funciona, para você poder interagir em itens necessários para gerar a melhoria no ponto que você quer. Então não tem receita. E outro ponto importante, a gente não levantou nenhuma bandeira. Né? Quando eu digo isso, de bandeiras, eu não estou falando sobre frameworks que eu estou usando, de metodologias, de métodos. Isso, para a gente aqui na visão de Flight Levels, não importa. Né? Não estou falando de ferramentas, se você usa o Gira, se você usa o Trello, se você tem quadro físico. Não é sobre isso. Tá? Então, por isso que a gente não levanta nenhum tipo de bandeira quando a gente fala de Flight Levels. O que a gente faz, na realidade, é fomentar um grande modelo de pensamento sistêmico, né? Porque a gente tem que ter um olhar assim de pensamento sistêmico mesmo, entender assim o todo, né? E aí a partir disso a gente começa a fomentar esse modelo de pensamento, né? Convida as pessoas para pensar de um jeito diferente, né? Não é por isso que a gente fala, não é instalado, não é implementado. O seu pensamento começa a mudar e você começa a agir de acordo com todos esses pontos que foram sugeridos, né? Agora, sim, tem um ponto também que é fundamental em tudo isso. Né? Eu passei por alguns itens, desafios que nós tivemos, mas nada disso seria possível sem um trabalho muito forte de cultura. Né? Então, cada vez que a gente reúne as pessoas, que a gente, de certa forma, gera um engajamento, gera uma colaboração, eu estou fortalecendo a cultura da empresa. Né? Então, a gente até chama aqui de cultura autodocker. Né? Esses são os autodockers. E todo o trabalho que a gente faz, qualquer mudança que a gente tem que fazer no sentido assim de entender dores e alinhar para onde a gente tem que ir, tem que ser um trabalho muito cuidadoso. É um trabalho que as pessoas têm que estar envolvidas. Não importa se é nível 3, nível 2, nível 1, quando isso vai acontecer, mas você tem que trazer as pessoas para junto de você para a mudança acontecer de fato. Então, esse ponto eu reforço porque a agilidade também é a cultura. Você fomenta a cultura fazendo esse tipo de movimento.
E um ponto aqui, até para fazer já um fechamento, é uma frase que para a gente é muito forte, muito importante, né? Que é a famosa frase do Russell Eckhoff, né? E, portanto, o desempenho do todo nunca é a soma das partes separadamente, mas sim o produto das interações. Então, quando a gente olhou para isso, a gente se identificou muito, né? A gente empatizou muito porque não fazia mais sentido nenhum a gente pensar na empresa como um mecanismo, né? Vários itens separadinhos que eu vou juntar as peças e entregar algo. A empresa é um ecossistema, né? É um sistema complexo pra caramba. Então, quando a gente entendeu que tratando as interações entre as partes a gente já teria ganhos significativos, aí começou a fazer sentido. E aí tudo isso vem acontecendo aí pra gente. Tá? Bom, como referência, acredito que vocês já devam aí ter visto, mas a gente tem o livro do Klaus, que foi traduzido aí, né, pelo Zé. Tem o acesso também da comunidade Flight Levels no Telegram, e tem episódios aí do podcast da K21 também que são bem interessantes, que ajudam muito a gente a estimular esse tipo de pensamento. E, pessoal, queria agradecer vocês. Esse é o material que eu tinha para compartilhar hoje, e aí agora a gente vai abrir para algumas perguntas aí. Valeu, Thiago. Poxa, muito legal ver aí. Parabéns aí a você e a toda a equipe do Autodoc, né, cara? E aí, para não ficar nada formal, aqui a gente, Flight Club, e todo mundo tá dentro, então o que a gente vai fazer aqui cara, abram perguntas para quem já sabe o que é, quem já fez treinamento, quem acabou de mais ou menos conhecer o que é o Flight Levels. Então, a gente tem um CIO aqui explicando o que ele viveu, o que eles fizeram lá. Fiquem à vontade. E só para a gente organizar aqui as perguntas, levante a mão aqui no Zoom, né, para Alt Y aí, ou Comando Y no Zoom para levantar a mão para fazer a pergunta, que aí eu passo a palavra para vocês, tá bom? E aí, para começar, eu quero fazer a primeira pergunta, Thiago. Né? Nada. Uma das primeiras coisas que as pessoas falam tem o nível 1, nível 2, né? O nível 1 o nível operacional, o nível 2, que no Flight Levels é chamado de coordenação, e aqui você falou bastante sobre tático, né? Que é o mesmo, só a nomenclatura que muda, e o nível 3. E normalmente na maioria das empresas, se começa pelo nível 1, né? É o famoso efeito BD. Mas aí a gente está vendo aqui um cara lá de cima. E a pergunta que eu queria fazer para você pela tua experiência, você acha que foi mais fácil? Quais foram os desafios seus? Que era uma pessoa, um CIO só, né? Só um C-Level aqui, que sabia ou conhecia e eu ia experimentar essa ideia. Como foi o desafio de você levar o pensamento do Flight Levels para os outros, né? Porque normalmente é meio trincheira, né? A galera de baixo que tenta levar esse pensamento novo para cima. Qual que foi o desafio aí que você consegue compartilhar aí, dicas aí de como... até como... Vou complementar a pergunta e fazer até o seguinte. Como que a gente pode chegar em você, CIO, né? No caso, que quem não tem oportunidade de ter o CIO fazendo o processo ao contrário, como que também a gente pode chegar em vocês aí para levar um modelo de pensamento? Legal. Essa pergunta é muito boa porque a gente escuta bastante assim, por onde eu começo, né? Eu diria que a gente tem que começar por onde gera o maior impacto na empresa. Eu sei que existem empresas e empresas, cada empresa tem a sua hierarquia, a sua estrutura ali que a gente tem que respeitar. Mas no Autodoc a gente tem essa felicidade de ter essa abertura e a gente começou pelo nível 2 porque é onde a gente percebeu que a dor começava. Por muito tempo a gente fomentou a cultura de times, né? Então, a gente começa a cair naquelas ilhas, né? Eu tenho times isolados, que estão ali preocupados, às vezes, mais com o seu time do que com o que está acontecendo no resto da empresa. Então, quando a gente conseguir conectar tudo isso e colocar um nível 2 como um item inicial, a gente começou a dar visibilidade. Aí, quando a gente começou a mostrar, pessoal, ó, a gente está com esse volume aqui, a gente não tem braço para isso. E não faz sentido ter esse volume nessas etapas. E a gente começou, assim, fortalecer isso para mostrar para a nossa estratégia assim, o que a gente estava priorizando e ter um engajamento maior da estratégia também, em contribuir no que deve ficar e o que deve sair, né? Então, eu diria que assim, a entrada pelo nível 2 para a gente já funcionou muito bem, porque tanto para a estratégia quanto para a operação, a gente conseguiu mostrar onde a gente tinha gargalos. E aí, assim, uma coisa acaba puxando a outra, né? Fazendo um trabalho forte ali de coordenação, mostramos para a estratégia onde estavam os pontos, e quem está assim, mais olhando para a operação também foi convidado a olhar mais de cima. Fala assim, ó, você está trabalhando aqui, tá vendo?
Na verdade, para a gente faz mais sentido. A gente tem que ir para esse objetivo. E aí você acaba quebrando um pouco eliminando essas ilhas que você tem no nível operacional e todo mundo começa a trabalhar de um jeito mais unificado, né? E você, apesar de ter times ainda, esses times entendem que eles não fazem o trabalho sozinho. E que o mais importante não é só o que eles entregam, mas é o propósito que eles estão atendendo. Legal. Respondi, Zé? Respondeu a pergunta, cara. Só que vou estressar você. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta aí pro Thiago, só levantar a mão, aí eu passo a palavra. Quero estressar você porque é o seguinte: você é o CIO, cara, dá uma dica para todo mundo de como a gente pode, quem não tem essa oportunidade de poder falar com o C-Level, ou até mesmo a CEO, né, de vocês. A abertura foi mais fácil, a diretoria da empresa escutar você, do que chegar eu lá e virar para o meu chefe e falar, cara, vem cá, deixa eu te mostrar esse negócio de flight levels e tal. Como que a gente pode abordar você, que é um C-Level, e começar a tentar levar qualquer dica que você dá pra gente poder conseguir fazer isso, cara? A dica que eu dou é justamente assim, a gente realmente dá visibilidade para onde o trabalho está parando, né? Onde o gargalo existe, né? E convidar essas pessoas que estão no nível mais alto e chegar aqui, elas também são gargalo. Então, quando você começa a dar visibilidade e quem está mais acima percebe que aquilo realmente está fazendo a diferença, você começa a se movimentar de um jeito mais natural. Porém, assim, Zé, uma coisa que eu queria dizer é que no Autodoc, se eu falei de flight levels umas 2 vezes, foi muito. Por quê? Eu não usei da minha premissa de CIO para conseguir alguma coisa, né? Até é legal o pessoal estar aqui, porque o pessoal não me deixa mentir, né? Mas tem gente que, se bobear, nem sabe que eu sou o CEO da empresa. O que eu quero dizer com isso é, se você dá visibilidade e fazer um trabalho colaborativo onde você coloca as pessoas juntos com você, naturalmente a sua estratégia, os seus C-levels vão entender que existe um gargalo ali e vão atuar de modo a facilitar todo esse trabalho, né? Então a gente fez tudo isso e, sei lá, acho que semana passada a gente falou sobre Flight Levels, a gente está falando de 9 meses de trabalho e agora a gente está dando nome aos bois. Mas o ponto assim importante que funciona para a gente não preciso falar sobre isso. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar tem até um comentário da Gabi aí. Ô, Gabi, se você quiser comentar também, fica à vontade, viu? Mas, enfim, a gente realmente dá essa transparência, entendeu? Não tem hierarquias no Autodoc que vão fazer com que esse trabalho ele seja aprovado ou não. A coisa acontece porque tem a transparência, né? Legal, Thiago. Só para dar o comentário que você falou, né? A Gabriela colocou no chat aqui. Thiago é gente como a gente. Exato, né? Muito legal, cara. Obrigado. A gente tem uma pergunta aqui. Luan, por favor, manda sua pergunta aí pro Thiago. Na real, estou cheio de perguntas aqui, Thiago. Eu faço de uma vez ou tá todas ou uma de cada vez? Como que a gente faz? Faz o seguinte, faz uma primeiro, deixa ele responder, aí você faz a segunda. Tá bom, então uma de cada vez. A primeira, o Zé vai achar que eu estou de maneira de perseguição aqui com essa pergunta. Mas você falou uma coisa bacana, que foi da revisão mensal da estratégia, né? Eu queria entender de você quais são as decisões que são tomadas nessa revisão mensal. Tipicamente, o que sai dessa reunião? Vocês mudam completamente a estratégia a cada mês? Tipicamente, qual que é a decisão que é tomada lá? Tá, a decisão, legal a pergunta, Luan. O que a gente faz? Nessa reunião, a gente tem uma explanação geral de produtos que o Autodoc está investindo no momento, e a gente entende assim, o que a gente entregou ou o que a gente está para entregar em termos de release, em termos de produto final para o cliente. E ver se aquilo que a gente estabeleceu ainda faz sentido, porque nesse intervalo de um mês, muita coisa acontece. A gente recebe impulsos de clientes, a gente recebe outras variáveis que são definidas. Então, a gente realmente é provocado em olhar nossa estratégia e ver se ela está robusta o suficiente, né? Porque o que apareceu de concorrência, como que a gente vai lidar com a concorrência que está oferecendo um produto parecido com o nosso, ou melhor, ou mais barato, né? E essa reunião é muito rica porque ela tem assim os representantes de todas as áreas de conhecimento. Então, o comercial já traz dados, né? Quem está na parte mais técnica traz dados também. A gente está trabalhando muito nesse produto
e a taxa de manutenção daí é muito alta. Faz sentido a gente continuar? Não, vamos adotar uma política agora que não vamos mais customizar esse produto. Então, ali a gente define isso. Né? A gente chega nos nossos resultados e também fortalece aquilo que a gente se propôs a fazer. Porque a gente, a todo momento, é provocado, né? É isso mesmo, essa estratégia está certa? Vamos seguir? Então, nesse momento, a gente para refletir sobre isso. É um grande ciclo de feedback e de estratégia, entendeu? Eu coloquei no mudo para tossir e aí fiquei no mudo. Obrigado, Zé. Bacana, cara. Bem legal. A minha segunda pergunta é sobre o tempo de resposta, o seu lead time das iniciativas do nível 2 ou do nível 3, o que faz sentido de entregar de valor para o cliente. Você falou lá no começo que vocês levavam 2 dias, 4 dias e entregava rápido, mas não, né, não tinha eficácia, né? Era só eficiência pura, e aí você pode ser um ano inteiro eficaz e não alcançar nada, não ter nenhum cliente, né? Então, eu queria entender, ok, você saiu de 4 dias para algo que não fazia sentido e passou para quantos dias? Qual que é o time to market hoje de vocês nessas iniciativas? Então, só relembrando, né, quando eu mostrei aquele gráfico, eu estava falando no nível mais, assim, nível 1, né? Sim. Então, era o meu tempo com relação à entrega de tasks e de, sei lá, história de usuário, enfim. Mas a gente tinha, assim, sem exagero, a gente tinha entregas que levavam aí mais de 4, 5 meses, né, para eu entregar um lote de trabalho ali. E agora a gente está falando de coisas ali que vão... depende muito da natureza do projeto, mas tem coisas que vai para 20 dias, tem coisas que vai para e considerando um grande lote, né? E quando eu trouxe aquele gráfico, o Luan, foi muito em cima assim, a gente trabalhou em cima de tempo de espera. O tempo que a gente toca na demanda, ele continua o mesmo, só que trabalhando nos tempos de espera a gente conseguiu entregar mais. Então, assim, a gente está para gerar uma visão um pouco mais segmentada, porque ali está tudo junto, tem naturezas distintas de projetos, isso pode se confundir um pouco. Mas eu saí de coisas assim, né, de meses para alguns dias, trabalhando só em dependências, entendeu? Ou semanas. Legal, bacana. Exatamente. Bacana. E minha última dúvida, aí eu não sei se o pessoal está Manda lá, pode perguntar. Vontade, cara. Em relação à autonomia, porque quando você junta todo mundo num time pequeno, que é multidisciplinar, você, dado um propósito bacana, o pessoal tem um alto grau de autonomia, e assim espera-se, né, de acordo com os contos de fada, com toda a literatura, que eles tenham ideias mágicas e que resolvam todos os problemas do produto. Quando você distribui da maneira que você mostrou para a gente no Flight Level 1, você diminui a autonomia, por exemplo, do desenvolvedor de impactar no UX, na experiência do usuário ou na descoberta, né, no início do ciclo de ideias, né, do funil de inovação. Você reduz essa influência, você reduz o nível de autonomia distribuída, de forma geral. Como que vocês têm lidado com isso? Como que vocês têm garantido uma autonomia bacana nesse novo jeito de trabalhar aí que vocês colocaram? Legal. Isso é interessante também porque esse novo modelo de pensamento, na verdade, ele fomentou essa proximidade dos times, né? Então, mesmo eu tendo ali times que, de certa forma, eles estão separados, uma vez que a gente traga a visão de propósito, eles se unem quando necessário. Então, por várias vezes, a gente, coisas legais que a gente tem visto no Autodoc é o seguinte: a gente está com uma ideia aqui, né? Bateu uma ideia lá que veio ou de uma necessidade de mercado, ou enfim. O time de UX começa a puxar e já convido o pessoal de Dev para participar também, porque aquilo que vai ser feito, é importante também ter uma interação do Dev. E assim, Luan, a gente não tem mais aquela parede, que antes era assim, tinha que passar por um departamento, aí aquele departamento vai tentar assim, chegar em todos os desenhos possíveis e vai mandar para outro. Isso não existe mais. O Dev pode participar desde a concepção. Lá no começo eu já vou ter Dev envolvido junto com o UX, e o mesmo acontece na outra ponta também. Às vezes o Dev está entregando,
e vai convidar o UX ou outras áreas, o comercial, para ajudar na validação daquilo, para ver se é aquilo mesmo. Então, a nossa escultura não está mais engessada. Ela vai se moldar de acordo com a necessidade que eu tenho daquela entrega, né? Por isso que eu mencionei o cuidado da interação entre os times. Porque antigamente, assim, hoje ainda acontece um pouco, mas assim, tem que mandar uma demanda para outro lugar, vamos passar isso para um time aqui específico e eles falam com eles. Agora a gente fala, não, você mesmo pode convidar o time, reunir e chegar à conclusão que precisa. Se precisar participar e discutir mais pontos, a gente está à disposição. Mas o que a gente tem feito bastante é convidar os times para, entre eles, entender o propósito e resolver a questão, né? Dando mais autonomia no final das contas, né? Boa. Muito bom. Eu tenho uma pergunta agora que você falou, conectando com o que o Luan disse, Thiago, que você falou que vocês começaram a trabalhar esse pensamento de nível 2 que a gente fala, né, dentro do Flight Levels, que é os times começarem a se coordenar para entender se o UX, no caso que você colocou, começou a trazer alguma coisa, né? E aí os times têm que entender, olha, tá entrando uma coisa nova, vem cá entender. E aí a pergunta que eu queria fazer sobre esse ponto foi no nível de coordenação que vocês começaram realmente a enxergar a dependência, porque você mostrou um gráfico muito legal aqui pra gente, né, onde mostra lá o gráfico de dependência. E 2, foi a partir dessa comunicação nova, né, esse novo jeito de fazer, que é o nível 2, que os times começaram a entender a importância não do indivíduo, né, como você falou, as paredes foram quebradas, o todo é mais importante. Se puder falar um pouquinho mais aí. Exatamente. A gente começou com essa visão, por isso que eu dou um destaque ali para o nível 2, porque é aquela analogia, a gente estava muito, cada um voltado ali para a sua parte, né, no nível mais operacional. E aí, quando alguma coisa não estava muito de acordo, começavam as culpas, né? Chega quadrado, vai sair quadrado, né? Eu estou preocupado mais em justificar o porquê que não deu certo do que eu entender o porquê que está assim e tentar ajudar. E aí, quando a gente levou a visão, né, ver um pouco mais de cima, a gente entendeu, não, na verdade está assim porque aqui já começou desse jeito, né? Então, com esse trabalho de coordenação, a gente começou a evidenciar isso e mostrar para os times que estavam ali no nível mais operacional. E aí, conectado com o propósito que a gente estabeleceu lá no nível 3, eles começaram a entender que, na verdade, não tem que ter disputa, não tem que ter, assim, culpas por que não deu certo. Tem que entender, assim, qualquer dificuldade que lá na ponta teve e como eu posso ajudar. Então, foi, sim, a partir da visão do nível 2 que a gente conseguiu disseminar esse tipo de pensamento, né? Legal, cara. Obrigado, Thiago. Mandaram uma pergunta aqui. Thiago, você utiliza OKRs ou algo similar no Flight Level 3? Boa pergunta também. Só pergunta top, Zé. Só para falar que quem perguntou foi o Fioc, tá? Dá um nome aí. Já ficou gravado, né? Deixa eu dar um nome aí da pessoa. Grande Fioc. O seguinte, a gente no momento não usa. A gente tem namorado aí com o OKR de alguma forma. E eu acho que vai fazer muito sentido para a gente assim, nos próximos meses. A gente resolveu tratar a base primeiro, né? E dar mais insumos para a estratégia para a gente poder trabalhar. Agora, a ida para um OKR, por exemplo, eu acho que é algo até natural. Lembrando que, assim, independentemente se eu vou usar o OKR ou não, já está acontecendo, né, o nível 3. Só que talvez a gente possa melhorar usando aí, sei lá, abordagens como essa, que eu acho que tem muito sentido, né? No momento a gente não usa, mas a gente está muito próximo aí de um noivado, eu diria. Então eu vou aproveitar e fazer uma outra, porque agora eu fiquei curioso, né? E normalmente a gente fala, mostra alguns aí, e é uma coisa que eu não sabia, né? Então, hoje a estratégia da empresa não é em cima da ferramenta OKR, é de uma outra maneira que vocês estão fazendo. Talvez não usando nem, se você não quiser falar qual é, não tem problema, mas usando qualquer outra ferramenta ou nenhuma, né? O jeito de vocês criarem estratégia. É isso? Exatamente, exatamente. Assim, Zé, a gente não tem hoje um modelo, um método, uma metodologia voltada para a estratégia em si, né? O que é importante dizer, não quer dizer que a gente não tem estratégia, senão a gente não estava nem aqui, né? 17 anos de empresa. Mas a gente não ficou tão preso a observar algum modelo de mercado para fazer a estratégia acontecer na empresa. A estratégia acontece, né? Só que a gente começou a olhar para outras formas que existem para acompanhar o andamento da estratégia em si, e o OKR faz muito sentido para a gente. Só que a gente não quis, assim, atropelar as coisas, né? A gente estava com um problema que era mais, acho que, ali de visibilidade, de entender o que estava acontecendo na base,
talvez ficaria um pouco, não era o momento certo de jogar para a OKR. Eu diria que o ano de 2021 é um ano que a gente vai começar a olhar mais para isso e talvez a gente traga aí um incremento dessa apresentação já com uma coisa mais nesse sentido, né? Legal, é só para lembrar todo mundo. Quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão, tá bom? Ou mandar no chat aqui que eu faço pergunta por vocês. Thiago, eu trouxe com outra pergunta, cara, porque é muito interessante, assim, as pessoas conectam, muitas pessoas eu vejo falando que o OKR é uma ferramenta tem que ser a ferramenta para criar estratégia e levar a estratégia da sua empresa para toda ela, né? Que normalmente tem lá o OKR estratégico, o OKR tático, né? Que é o termo correto, e depois o individual lá embaixo. E você falando aqui que não. Então, como é que a comunicação dessa estratégia única chegou em todos os níveis? Foi pelo modelo? Foi pelo modelo, mas teve uma coisa que ajudou muito também, assim, ajudou, infelizmente por um motivo não muito bom, que foi a situação de pandemia, né? Porque quando tudo isso começou, ou a empresa para ter uma estratégia de sobrevivência, ou a empresa simplesmente tem que desligar as pessoas e abaixar as portas e terminar. Então a gente resolveu entender assim, quais são os pilares do Autodoc em termos de estratégia. Então, como a gente é fornecedor de soluções SaaS, a gente tem um pilar que é desenvolvimento de produtos, tem um outro pilar que é otimização de custos de infraestrutura, que a gente tem toda a parte de infra em nuvem, né? Então, gerir esses custos e ter uma melhor utilização de custo-benefício é algo necessário. E processos internos, né? Que é um outro pilar para a gente. Como a gente pode melhorar os nossos processos de uma forma que a gente vai fazer mais com menos, entende? Então, a gente estabeleceu assim, esses pilares e, em cima disso, quais são os projetos que vão conectar a cada um desses pilares e fazer com que a gente consiga ter uma percepção de sucesso na nossa estratégia, né? Então, quando a gente fala assim, da parte de produtos, eu abro um guarda-chuva para várias coisas, só que eu já consigo medir o que eu fiz que está conectado com esse pilar, né? O que eu fiz ligado a processos internos e como isso está reverberando naquilo que eu estou fazendo hoje, né? A gente montou um RP interno, a gente passou vários meses desenvolvendo isso. Isso agregou para, pelo menos assim, uns 6 departamentos diferentes da empresa. Então, a gente investiu nisso, a gente entendeu que isso era uma questão de sobrevivência, porque no modelo antigo a gente não teria como manter o formato de trabalho anterior, e investimos nesse ponto. Então, a gente teve a visibilidade do trabalho que foi feito e onde ele estava sendo impactado, né? Em termos de produto, a gente tem uma linha de produtos. Qual produto que é mais rentável para a empresa? É o produto A. Então, vamos investir aqui para manter esse produto, mas já vamos plantar alguma coisa, porque quando essa crise acabar, as pessoas vão procurar a gente. Então, a gente resolveu inovar na crise. Então, com essa inovação na crise, hoje a gente começa a colher esses frutos. Eu consigo já projetar coisas melhores, porque quando estava na situação de crise, a gente estava ali também plantando algumas coisas. Então, por isso que eu digo, apesar de não ter o OKR, a gente teve uma estratégia, que bem ou mal a gente consegue acompanhar, bem ou mal não, a gente consegue acompanhar, saber se a gente está indo para um caminho legal e ajustar a rota se necessário, né? Legal, cara. Muito, muito legal aí o case de vocês. E, Luan, levantou a mão, manda a pergunta aí. E depois eu já vou avisar, eu quero fazer uma provocação se o Thiago autorizar. Tá bom? Com certeza, está autorizado. Nem sei o que é, mas está autorizado. Aí sim, hein? Vai lá, Luan, pode fazer sua pergunta aí de novo. Valeu. Cara, tô cheio de ideias aqui, tô viajando, um monte de coisa tá rolando aqui, bem bacana. Thiago, cara, bacana, você conseguiu estabelecer esse novo modelo, tem funcionado bem. Para você, qual que é o próximo grande passo, assim? São os próximos passos que você vê que vão levar a Autodoc para o próximo nível? Olha, Luan, isso sem dúvida nenhuma é uma pergunta relevante para a gente, porque o que a gente enxerga como próximo passo é como a gente pode colocar essa aferição de eficiência dentro do fluxo de um jeito que fique mais natural da gente medir os resultados que a gente teve como empresa, né? Então, não sei se você lembra, mas até teve um slide que eu coloquei uma extensão do nosso fluxo, porque até então eu terminava aqui, né, na demanda, num projeto entregue, mas eu quero continuar isso fazendo as medições necessárias para saber se
realmente o cliente está usando ou se não está usando por quê, para retroalimentar esse fluxo e a gente ser mais assertivo naquilo que a gente está entregando. Então, eu diria que nosso próximo passo é ter isso como parte do nosso fluxo, e não como um trabalho pontual de entender se está ok ou se não está ok. Se a demanda é pequena, eu consigo aferir isso rapidamente. Só que e para apostas? Né? Eu tenho um percentual do meu investimento que é em apostas. Como que eu vou metrificar tudo isso e saber se estou tendo retorno da aposta que eu fiz? Em quanto tempo isso vai levar? Né? Então, começar a olhar para isso também e gerar alguns indicadores até financeiros sobre esses pontos. Né? Então, acho que eu diria que é o nosso próximo passo aí. Tem mais alguma, Luan? Pode mandar aí. Se você não concordou com a resposta, pode questionar. Não, depois tem uma ferramenta, algumas ferramentas que a gente usa que ajudam bastante com isso, cara. E ainda assim, bom, eu, Renato, aqui, a gente é da Boa Vista, né? Então é um mar de números, bicho. E quanto mais números você tem, melhor para tomar decisão, né? Só que não, porque é um inferno você compilar essas informações todas para você chegar numa visão bacana que você consiga tomar a decisão, né? Então, cara, é importante ter informação, medir a eficácia de cada coisa que você está fazendo é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente está, como a gente está falando com o Zé essa semana, está vivendo uma era de quantidades absurdas de informação e é muito difícil conseguir filtrar o que realmente importa nesse mar, né, nesse oceano. Mas esse é o caminho, esse é o caminho. Não, legal, eu vou querer conversar com você então, depois para entender. Vamos sim. Já fizemos outro, vamos marcar então, fazer um Flight Club Boteco, né? Só para conversar. Mas, Lô, isso que você falou é bem importante, porque assim, não tem tanto a ver com o modelo de pensamento Flight Levels em si, mas a gente está numa era que assim, o dado ele vem de todo jeito, né? Então a gente tem que saber trabalhar com ele, né? Porque se você usa o dado do jeito incorreto também, você pode distorcer cenários, você pode ter um trabalho operacional muito grande e não ter resultado nenhum, ou chegar a conclusões erradas sem saber interpretar o dado, né? A gente tem muito cuidado com isso. Eu, particularmente, eu gosto muito de mexer com métricas, né? Eu sempre trago o pessoal para essas discussões, porque eu acho que tem uma relevância muito grande. Mas eu concordo com você, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso também, se você não souber usar isso muito bem, acho que pode ir contra você, né? E a gente é muito enviesado, cara. O tempo todo a gente é enviesado. Tem um livro fantástico que eu li esse ano, que até demorei para ler, ele estava no meu backlog, o Fast and Slow, Rápido e Devagar, do Kahneman. Ele fala de todos os vieses, cara, e, poxa, é muito bacana. Ele realmente é uma referência. Eu também li ele e já me deu vários insights, assim. Bom, agora então, já que eu já terminou de fazer a pergunta dele, eu vou fazer a provocação. Você comentou aqui que tem mais gente da Autodoc aqui. E aí eu já identifiquei que você deu aqui, né, a deixa, a Gabriele, é uma delas, é isso? Acertei? E tem mais o Gabriel, acertei? O Gabriel até colocou o nome dela, tudo bem. Tem mais um. Ah, tem mais um aqui? Quem? Tal de João Guilherme. O João tá aqui, então, legal. Então já tem três. Eu queria. Tem mais um. Eu quero fazer o seguinte. Tem mais um, tem o Kelvis. O Kelvis tá aqui. Então, ó, uma pergunta para vocês, agora não para o Thiago. E aí, qualquer um de vocês, só levanta a mão para falar que vai ter a resposta, né? Se vocês não responderem, o Thiago vai ter que se virar para responder, mas o ideal é que fosse vocês. Que agora eu fiquei curioso pra caramba. Porque o Thiago foi o trombeteiro, né? O que tá contando a história, mas vocês também viveram ela. E aí eu queria saber, o que esse modelo, que agora vocês sabem mais, né, do que antes, do Flight Levels, mas o que mudou em vocês, cara? De maneira de pensar, se tá mais legal o trabalho, se tá melhor o trabalho, não só legal, mas tá melhor, se vocês realmente agora têm uma visão mais, como ele contou a história pra gente aqui, sistêmica, né? Olha só, hein, o cara botei isso no fogo agora, hein, Thiago? Qual dos 4 que estão aqui vai querer responder essa... Compartilhar um pouco, gente. Então, se a gente tiver tempo, Zé, seria bom ouvir um pouco de cada um. Porque talvez cada um vai poder dar uma contribuição aí e vão dizer se eu estou mentindo ou não. Eu vou até deixar o meu microfone no mudo aqui, tá? Então, vamos lá. Quem vai ser o primeiro, então, para compartilhar? É pouquinho, não precisa falar nada. Bonito, grande, não se preocupa não, tá?
Pode falar só um pouquinho, só pra gente poder ver ali quem tava na trincheira, né, velho? Porque o general falando, fazendo analogia, né, é uma coisa. Agora eu quero saber o soldado lá que tava levando a bala, né, tava apanhando lá no campo de, né, pisando na mina, levando tiro, metralhadora, bomba. Né? Vamos lá. O Gabriel levantou a mão aqui. Fala com a gente. Ele tem que desmutar agora o seu microfone. Foi? Peraí. Agora foi. Foi. Então, uma das coisas que facilitou, né, a gente primeiro entrar nesse modelo de trabalho foi que foi gradual também, né? Então, a gente não teve por exemplo, uma reunião onde todo mundo entrou na sala e falou: agora a gente está usando Flight Levels, vai ter uma reunião toda segunda-feira, toda terça-feira, nesse horário, sabe? A gente começou com pequenas iniciativas. Então a gente foi experimentando e vendo quais davam certo, quais davam errado, quais a gente tinha que modificar alguma coisa. E aos poucos, nessas experiências assim pequenas, a gente foi moldando esse mindset, né? A gente começou a ver que aquela visão que a gente tinha ali operacional, tarefeira, né, não estava contribuindo com o todo, né? Quando a gente começou a ver ali os impactos que eu tenho em uma área, o impacto que eu tenho em outra área, a gente viu, poxa, o jeito que eu estou trabalhando aqui não vai conseguir atingir esse objetivo, né? E a gente que acaba transitando nesses levels, a gente acaba sendo um provedor, um facilitador dessa ideia para todos os outros envolvidos. Então, quando a gente desce lá para o operacional, a gente passa essa visão para eles também. A gente fala, ó, a gente está fazendo isso por tal propósito, a gente quer atingir tal coisa, por isso que a gente tem que pegar esse bloco de atividades aqui e priorizar. A gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de uma visão de UX aqui para a gente poder ter a ideia de se vai dar certo, se não vai dar errado, a gente vai ter que testar, vamos fasear esse desenvolvimento aqui para a gente primeiro testar a viabilidade técnica de alguma coisa. Então, quando a gente traz esse propósito, né, fica muito mais fácil de você trabalhar, né, e você conseguir ver a sua importância como um todo, né? Porque quando você está ali em um núcleo ali de tarefas, você não sabe muito bem o que você vai ganhar com aquilo, né? Onde você está contribuindo. Você vai estar desenvolvendo alguma coisa, algum projeto ali que você não sabe exatamente qual cliente vai usar, não sabe que vantagem ele vai ter, né? Não sabe o que acontece depois, esse só foi mais um projeto, agora vou ter que esperar o próximo, do mês que vem, sabe? Quando você começa a trazer essa visão, você vai vendo que o porquê da gente estar começando com, por exemplo, um MVP X, ou se vale a pena do desenvolvimento começar por esse caminho, se a gente tem que seguir por um outro, se a gente vai ter que testar alguma hipótese. Então, a gente vai descendo, né, da estratégia, a gente pegando lá uma direção para a gente seguir, a gente vai começar a traçar os nossos planos, né, para a gente poder seguir nesse caminho. E a gente, quando a gente sobe para o nível de coordenação, de lá a gente consegue ver se um plano vai dar certo ou não. Por exemplo, a gente está vendo lá o operacional se a gente vai conseguir chegar até tal plano, ou se a gente consegue manobrar para a gente poder atingir ele, ou se a gente vai ter que ir por algum outro caminho. E é na coordenação onde a gente consegue tomar essas decisões. Aí, tendo isso, o que a gente faz? A gente tem que descer o nível, comentar lá com o pessoal: pessoal, sabe que a gente está fazendo isso? Então, não vai dar tão certo por tal e tal fator que a gente acabou tendo de informação. E aí, como eles já estavam ligados desde o começo, não é uma interferência ali que chegou no meio do trabalho, as pessoas já estão inteiradas desse propósito desde o início, é muito mais fácil de você manejar e até mesmo pegar insights lá na operação de melhores caminhos. Então, assim, esse modelo, ele foi surgindo, a gente foi chegando nele de uma forma muito natural, sabe? Então, essa forma de você implementar incrementalmente ali um Kaizen, né, fez total sentido pra gente. A gente foi vendo que é natural, não tinha muita escapatória de chegar num modelo como esse. Legal, Gabriel. Obrigado, Ivo. É legal ver alguém da trincheira. Eu vou depois passar para os outros também falarem, só que tem umas perguntas aqui, vamos aproveitar também. Então, vou fazer uma pergunta para você, tá, Thiago? Aí depois eu passo a palavra para o João, para o Kelvis e depois para a Gabriela. Né? A gente vai fazer um ping-pong aqui, tá? Perguntas e aí a gente escuta alguém falar um pouquinho mais.
O Michael fez uma pergunta aqui, Thiago. Vocês mapearam as dependências orientadas a dados ou foi mais em conversas? E existe uma cadência? Se sim, qual periodicidade e quem participa? Bom, sobre dependências, elas podem acontecer a qualquer momento, né? Então, a partir do momento que alguma... não importa qual que é vamos dizer assim, o tamanho do item, se é um épico, se é uma user story, quem identifica já vai marcar essa dependência. E a gente consegue ter essa visão de quando a dependência acontece e diariamente a gente vai conversar. A gente tem as reuniões diárias no nível de coordenação, a gente consegue mapear o impacto daquela dependência no todo que a gente pretende entregar. Então, a gente não tem uma cadência definida, mas todos os dias a gente está olhando para isso, porque quando alguma dependência forte aparece, a gente vai para a coordenação e resolve lá. Quando a dependência de time, entre eles mesmos, a gente já estão conversando para resolver. O ponto para a gente sempre deixa explícito onde você tem dependência. Porque se no nível do time não foi possível resolver, a gente vai olhar de cima e vai ver como a gente consegue interagir para resolver essa dependência e a gente conseguir andar. Então, o ponto para a gente deixe marcado, deixe claro que você está com o trabalho bloqueado. E aí, em cima disso, a gente trabalha para resolvê-lo, né? Legal. Você faz sob demanda, né? Eu gosto de falar isso. Sob demanda. Sob demanda. Isso aí. Porque assim, on the fly. não tenho... Você faz on the fly. Durante o voo, a necessidade de conversa, vocês conversam, descobrem um problema. Isso, porque assim, tem dependência que vai acontecer em nível de time, que entre eles vão conversar para resolver. E pode ser que às vezes até marque, mas, sei lá, foi tão rápido ali que nem apareceu para a gente. Ou eles vão marcar e assim, tentaram resolver em nível de time e não deu certo. Aí a gente vai atuar, né? Então não tem uma cadência para ver dependências, e sim é um trabalho que faz parte do nosso dia a dia. Onde parou o trabalho, eu consigo enxergar isso rapidamente e atuo. Fazendo analogia aqui, né? Você muda o seu plano de voo durante o voo, né? Tem uma nuvem lá na frente, uma nuvem perigosa, você só muda. Muito legal. Quem de vocês aí vai falar agora um pouquinho? A Gabriele, o Kelvis ou o João? Levantem a mão aí. Se quiserem falar, tá? Se não quiserem falar, João. Então conta um pouquinho aí. Mais uma vez, não é pressionando vocês, não precisa falar muito, só fala o que foi aí. Tá no front lá, né? Tá literalmente, não só em outras áreas. Manda bala aí. Pode ir. Bom, vocês estão ouvindo legal aí? Legal. Bom, eu já passei pela Autodoc, né, há um tempo atrás e retornei ano passado. E é interessante a gente ver tudo isso que o Thiago falou aqui, o Gabriel também complementou, como aconteceu no decorrer dos anos, né? É algo que assim vem acontecendo progressivamente. Nada que realmente é forçado ou é imposto, é algo muito natural, é muito sutil e que realmente contribui, né, para o todo. A questão do pensamento analítico e o pensamento crítico, acho que é o que mais pegou, porque partindo desse ponto que a gente consegue enxergar o valor no que a gente faz. A gente deixa de... Tá tudo ok aí? Desliga sua câmera, João. A gente vai escutar você melhor. Tá dando umas falhadas. Aí, fala com a gente. Legal. Como eu estava dizendo, né, a questão do pensamento realmente analítico e o pensamento crítico é que fazem com que as coisas aconteçam, né? A gente deixa de ter aquela visão segmentada, né? De pensar ali no seu mundinho de time, e a gente passa a pensar num mundo de colaboração, né? Onde a interação é frequente e onde a gente vai ter realmente os ganhos, né? A questão do Flight Levels realmente surgiu assim, de falar mesmo assim, ó, Flight Levels é bem recente, né? Já tinha ali os insights, já tinha ali as suas sementinhas, mas nada que fosse explícito, né? E a gente vai pescando as coisas e começa a ver que faz realmente sentido, né? A gente começa a enxergar isso no nosso dia a dia de forma automática.
Então, a questão da coordenação ela é fundamental, como o Gabriel ressaltou, é onde a gente, né, faz essas transições e é onde a gente consegue enxergar todas as pontas do fluxo, né, que realmente vão agregar valor para o nosso cliente. Então, show de bola. Bom, João, obrigado aí pela saber mais uma visão. Acho que o Thiago está até contente. Deve ser a primeira vez, Thiago, que você está ouvindo isso, essas coisas? A galera Ah, sim. Não, a gente até, o Zé, a gente conversa, a gente está muito próximo, né? Então a gente compartilha muitas percepções no nosso dia a dia, mas é legal ouvir deles assim, porque é um trabalho de formiguinha, né? A nossa abordagem nunca foi e nunca será vir com algo de fora, pronto, montado, e assim, pessoal, agora é isso, a gente vai usar isso porque tal empresa usa e o mercado falou que é legal. A gente tem que olhar para a nossa realidade e ver o que faz sentido, e você dá os passos ali e acompanhando o resultado que você teve. E ter, assim, a percepção deles de toda essa trajetória é legal, porque para mim é muito gratificante, né? Mostra que esse estilo funciona também. É um trabalho que pode ser um pouco mais demorado, mas se ele for assertivo, ok, você vai conseguir chegar onde você quer, entendeu? Legal. Eu sou fã do modo stealth, né? O voo sem detecção do radar, muito bom. Michael, você tem uma pergunta. Você está comemorando? Você quer fazer na voz ou quer que eu pergunte aqui? O que você quer? Ou fala no chat ou abre o microfone, né? Voz, então manda aí. Então vamos lá. Vamos. Opa, boa noite, estão me ouvindo? Ouvindo sim, Michael. Joia. Acho que é só para complementar a dúvida anterior de quem participa, né? Você disse que assim que vocês detectam uma dependência, né? Seja ela de uma história ou no nível de feature, mas com quem que participa? Vocês chamam só os técnicos, chamam o PO, chama quem tiver necessidade? Acho que só faltou esse ponto aí, porque a gente tem uma rixa maior lá entre áreas de negócios e tecnologia, né? Então, como juntar essa galera e fazer que a comunicação saia fluida, né? Não, isso realmente é uma coisa muito comum. A gente passou por muito tempo, a gente tinha esse tipo de problema. Até identificava a dependência, só que a resolução era uma guerra, né? Eu diria para você que hoje eu não tenho assim um papel fixo. Uma dependência tem que ter o PO, tem que ter o Tech Lead. Depende muito, né? Se for uma coisa específica de times técnicos, eles vão se unir. Pode ser um representante de um time com outro representante de outro time. Né? Não tem que ser assim, o tech lead de um time e sei lá, o tech lead de outro. Talvez entre os times mesmo, dependendo da pessoa, dependendo do cenário, eles vão se resolver. Né? E aí, assim, quando isso não acontece, né, naturalmente ali no nível mais operacional, a gente consegue ver isso na camada de coordenação. Aí a gente começa a descer, a gente desce o nível ali para entender. E às vezes a gente tem que fazer um papel de facilitação desses times. Né? Às vezes, assim, tem uma rixa mesmo, né? Vamos deixar claro que a gente trabalha para que não tenha, mas às vezes acontece. Se acontecer, a gente também se coloca no papel de facilitar isso e trazer o propósito. Quando a gente traz o propósito e dá a visão geral, você começa a quebrar um pouco essa disputa de quem que é a culpa. Mas o que a gente vai fazer para resolver, entendeu? Então, eu diria, a minha resposta seria essa: não tem um papel fixo e a gente faz de acordo ali com a necessidade mesmo. Não sei se eu respondi, Maicon. Muito bom, muito bom. Pessoal, agora faltou a Gabriele e o Kevin, né? Tá mudo, Zé, tá mudo. Entendo, desculpa, galera. Gabriele, Kelvin, vocês gostariam de falar? Aí vocês ou liga a câmera pra gente poder ver vocês, né? E aí a Gabriele ligou a câmera, então ela quer falar. Então, por favor, Gabriele. Eu acho que, vamos ver, foi. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo você. Vou falar rapidinho, porque eu acho que o pessoal resumiu muito bacana. A implementação dessa metodologia, realmente, ela deixou o nosso trabalho menos burocratizado, sabe? A gente também abriu a oportunidade também da gente
acabar um pouco mais com a rixa que a gente tinha entre setores. Só para vocês saberem, eu trabalho na Autodoc acho que desde 2000, acho não, né? Desde 2012. Então eu vi muita coisa acontecer. E aí, sei lá, principalmente desse ano para cá, a gente parece que foi um milagre lá, né? Que tá mais legal de se trabalhar mesmo. Então a gente consegue até que antes não rolava, tipo, fazer trabalhos que antes, isso aqui não é do UX, a gente não vai fazer. Tipo, nada, a gente meio que tá dividindo conforme a necessidade daquele produto naquele momento. Eu acho que basicamente é isso que dá para falar. Sensacional. Muito bom. Obrigado e parabéns para vocês, né? Kelvis, eu não sei se você vai falar, quer comentar alguma coisa. Obrigado, viu, Gabriel? Deixa eu compartilhar com todo mundo aqui. Acho que ele não mandou mensagem aqui, não ligou a câmera, então acho que ele não vai ficar quietinho. Mandou um peraí. Ele mandou um peraí no chat. Ele mandou um peraí, boa. Achei que foi pentear o cabelo, Zé. Muito bom. Cara, muito legal ouvir, assim, né, do front, é por isso que eu falo, né? Que, literalmente eu sou suspeito a falar, né? Então, assim, é legal trazer o que a gente vê em muitos lugares e poder compartilhar, né? Então... Ô Zé, só uma coisa que eu queria comentar também, que eu acabei não passando lá na apresentação, mas, assim, esse nível de coordenação, para a gente teve uma importância tão grande que ali a gente acabou gerando um grande ecossistema de aprendizado, porque a gente começa, assim, a entender como outros processos funcionam e gera um conhecimento na gente também. Então, pô, eu estou agora escutando coisas ali de marketing com coisas, sei lá, de comercial, e agora começa a fazer mais sentido para mim, né? E eu consigo tirar, eventualmente, até dúvidas de times de dev sobre o que acontece lá, porque eu estou em contato com essas pessoas constantemente. E eu acho que o mesmo acontece de outro ponto de vista, né? Tecnicamente, a gente coloca algumas coisas e quem não é de área técnica também consegue ter a percepção do que está acontecendo. Então, vira um grande ecossistema de conhecimento mesmo, né? Além de ajudar no trabalho que entrega, eu acho que o meio que a gente usa fomenta muito aprendizado. Legal. Então, a gente está chegando no final, mas eu quero fazer, então, uma última pergunta para você, enquanto o Kelvin está tentando fazer o microfone. O microfone dentro da função. Pera aí, Kelvin, deixa eu liberar. Eu vou passar a palavra para você. E aí, agora você pode falar. E depois eu faço a pergunta. Beleza. Bom, como o pessoal já tudo adiantou aí, né? Já falou praticamente tudo. Mas a gente realmente, como o Thiago pontuou, começou a utilizar ali, né, meio que sem saber mesmo o que era Flight Levels ali. Fiquei sabendo, deve ter um mês ou dois aí atrás, que a gente estava seguindo esse modelo aí, mas a gente estava usando sem saber, né? E acho que o maior resultado que a gente obteve, como todo o pessoal aí da equipe pontuou, né, que foi a quebra de barreiras mesmo entre os departamentos ali, né? A gente tinha uma visão ali mais focada, cada um no seu departamento, né? E a gente não tinha essa visão como um todo, né? Dos produtos e serviços ali da Autodoc. E aí, uma implementação das reuniões diárias ali, a parte da coordenação tática, né? Isso melhorou bastante e dá para ter uma visão mais do um todo, né? De todos os departamentos e acho que isso agrega bastante aí. Legal, cara. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente aí, viu, Carlos? Obrigado. Para encerrar, quero fazer uma pergunta. Eu guardei ela no bolso. E aí, Thiago, se você não quiser responder profundamente, não responda. Eu quero saber, por favor, nós também, né? Nível 3, cara. A gente está falando de estratégia, está falando de C-Level. E aí, como é que foi esse negócio lá na diretoria? Ter que começar a conversar com todo mundo, sair, descer do... Eu não sei se era exatamente assim, né? Mas é um exemplo que a gente pode levar para outras empresas de vocês. Exemplo de vocês para levar para outras empresas, que é descer, entre aspas, do Olimpo, né? De alguma certa maneira, vamos se aproximar. Então, a conexão entre todos os níveis é fazer com que quem está na estratégia seja feita. Como é que foi lá com vocês? O que você pode compartilhar com a gente aí das coisas boas e das dificuldades, se assim, você puder falar alguma coisa, né? Por favor. Esse tópico é legal porque a nossa CEO, né, a Ana,
ela até compartilhou comigo um pensamento, né, alguns dias atrás. Ela falou assim, Tiago, quando você começou com esse negócio, eu falei assim, eu vou deixar acontecer, não acho que não vai dar certo não. Eu gosto de ficar conversando todo dia com todo mundo, vamos ver até onde vai. Né? Mas depois a gente começou a ouvir coisas dela que ela está tendo a percepção que o trabalho está andando, que a gente está mais interligado. E quem ganha com isso é a empresa, né? Porque, vamos dizer assim, aconteceu alguma situação, todo mundo que é responsável já está ali conectado e conversando e já atuando para resolver o que é necessário ou pensando em soluções. Então, isso está afetando diretamente nossa estratégia, porque a gente está produzindo mais, a gente está conseguindo colocar mais valor, a gente está conseguindo mudar a rota mais rápido. Porque antes era uma coisa assim que era muito mais morosa ali, era muito mais difícil, né? Tem vários processos separados, agora você tem que chamar cada um para tentar conversar e falar, pessoal, eu não estou conseguindo resolver. Agora não, naturalmente a gente já indica, ó, está acontecendo isso. E aí a nossa estratégia é provocada a pensar em alguma coisa e a gente, né, calibrar para que lado que a gente vai. Mas eu entendo que, estrategicamente falando, é um modelo que ele tem um potencial ainda muito grande em fazer com que a empresa cresça cada vez mais. Porque a gente estabeleceu um modo de trabalho que fomenta justamente isso. Provocar nosso alinhamento estratégico, ver se está de acordo e garantir que o que a nossa base está fazendo está conectado a um propósito. Então, se não tiver propósito, se não tiver um resultado, né, eu não tenho por que eu tocar naquele trabalho. Então, essa percepção já está vindo na nossa estratégia também. Né? Foi assim, que nem eu disse, né, não foi um trabalho que aconteceu do dia para a noite. Ele já vem acontecendo há um certo tempo, né, mas nesses últimos 6 meses, ele tá começando a aparecer mais, está começando a refletir estratégia. Né? E é por isso que eu acho que o ano que vem a gente vai falar mais de estratégia ainda, de um jeito até mais assim, profundo. E o pessoal que está junto com a gente aí, olhando mais o nível 2, também está aprendendo sobre estratégia. Né? Está entendendo como a empresa funciona, quais são as dores, as dificuldades, e está começando a trabalhar em cima disso para contribuir também. Porque a estratégia, assim, não pode ser uma coisa aí dos engavatados, a gente fala, né? A estratégia tem que ser uma coisa, assim, que é a visão compartilhada de onde a empresa quer ir. E ela tem que ser compartilhada. A estratégia que não é compartilhada não funciona. Gostei, hein? Vou repetir sua frase. A estratégia que não é compartilhada não funciona. Muito bom, cara. Obrigado, Tiagão. Galera, muito obrigado aí. A noite foi maravilhosa. Suas perguntas que vocês mandaram foram... Queria ficar até mais aqui, mas hoje é sexta-feira, né? Aí já estamos a 10 minutos aí, além do programado, mas foi muito bom. Tiago, muito obrigado. A João, Gabriel, Gabriele, cadê o Kelvis? Obrigado por ter compartilhado também, né? A realidade, entraram aqui de gaiato, né? Caiu na piscina, você tem que sair nadando, né? Aceitaram o desafio. Obrigado, Marco, obrigado, Luan, obrigado a todo mundo, Alan, Renato, pessoal que alguns já saíram, pela participação, pelas perguntas. E a gente vai disponibilizar o vídeo assim que possível. Eu vou pressionar a galera lá da Flight Levels Academy, lá em Estocolmo, para publicar no canal da Academy, para a gente poder compartilhar. Isso é muito rico, cara. É muito legal. Acho que... E resumindo, eu acho que... Vê se você concorda comigo, Thiago. Uma vez o Klaus me perguntou para resumir o Flight Levels em uma palavra. Eu falei que uma não dava, eu não conseguia. Mas eu conseguiria em 2. Ver se faz sentido, porque agora alguém vai colaborar literalmente depois de ter vivenciado aquilo que eu tinha visto. Eu falei para ele que resumindo, o Flight Level seria Raise Communication, quer dizer, aumentar a comunicação. É isso que... Eu concordo plenamente, né? Porque se a gente analisar a origem de tudo, a gente está falando de comunicação, né? Como a gente troca ali um com o outro para chegar no resultado. Então a gente fala de pensamento sistêmico, a gente fala de vários termos que a gente tem que ter esse conhecimento. Mas, no final das contas, a gente resolve a comunicação. Como a empresa se comunica como um sistema e sai de um status X e vai para o status Y, né? Eu concordo plenamente. Deu vontade de fazer a última pergunta. Vocês deixam eu fazer mais uma? Porque eu vejo mais uma. É provocativa também. Cara, você mostrou na sua palestra, eu anotei aqui, por isso que você na sua palestra, na sua colocação, né, mostrando aí o case de vocês, que vocês começaram, né, porque você acabou fazendo um treinamento, você leu o livro, fez o treinamento em janeiro, né, desse ano, aí você viu o que era a arquitetura de Flight Levels e todo o modelo de pensamento e tal, e você começou a fazer isso, e aí veio a pandemia, cara, que isso afetou 99,9% de todas as empresas, né, tirando 1% aí que, tipo o Zoom, né, que na verdade não afetou para máfia, foi para bem, né, só. Então, assim,
você acha que esse modelo de pensamento, o Flight Levels em si, teve alguma tem parte na ajuda para a Autodoc poder continuar e passar? A gente está na crise ainda, mas ter sobrevivido principalmente os 3, 4 primeiros meses, que foi difícil para a maioria, né? Que você mesmo comentou, né? Que a pandemia veio. Você acha que isso ajudou de alguma forma? Olha, Zé, assim, eu sei que eu falei sobre o tema, né? Parece até clichê eu falar que foi fundamental, mas realmente, se a gente não tivesse mudado, parece que assim, o universo conspirou a favor, né? Porque a gente começou esse trabalho forte em janeiro, né? Então, em janeiro a gente já começou a movimentar, entender, olhar nosso fluxo e já criar essa rotina de ter as reuniões diárias para discutir, para explicitar dependências. Então, ali, para a gente serviu como um grande aprendizado de como fazer o trabalho. Quando veio a pandemia, o que a gente fez? Beleza, vamos continuar. A gente não tem nosso quadro físico, vamos montar aqui na ferramenta X aqui e vamos continuar esse hábito. Tanto é que quando a gente foi para o meio virtual, a reunião diária ela passou a levar mais tempo. O que a gente ficava meia hora discutindo, a gente está levando 1 hora. Mas tudo bem, tá todo mundo deixa bloqueado a agenda no comecinho do dia, porque a gente não está perdendo tempo, a gente está usando o nosso tempo de forma mais otimizada. Então todo mundo se comprometeu. Por isso que eu falei da parte de cultura. Todo mundo se comprometeu e entende que é importante. Então eu diria para você que assim, o que serviu como pavimentou nossa estratégia para onde a gente iria, né, como a gente iria fazer o que a gente se propôs a fazer, não tenho dúvida nenhuma que se a gente não tivesse mudado o pensamento, talvez ou a gente não tivesse chegado onde a gente chegou, ou a gente teria brigado muito mais e entregue muito menos. Então eu diria para você que assim, ele foi determinante para a gente, no momento de crise, usar isso como um instrumento para a gente sobreviver e agora crescer cada vez mais. Né? Legal, cara. Bom, Tiagão, felizmente chegamos ao final. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que veio. Fico muito feliz. Posso agradecer também? Por favor, eu vou passar a palavra agora para você. Diga aí o que você quiser, as últimas palavras. Né? Bom, em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer demais pelo espaço. É uma realização trazer essa história que a gente teve, né, com esse modelo de pensamento, mas essa abertura, né, que vocês deram para a gente compartilhar a informação, porque é resultado de um trabalho que é muito difícil, né, um trabalho que muitas vezes é invisível. É um trabalho que você faz e nem sempre as pessoas estão enxergando que está acontecendo um trabalho ali. Então, a gente poder juntar tudo isso, condensar e trazer como resultado, é um motivo de vitória muito grande. Principalmente ter pessoas aqui, não somente eu falando, mas ser parte da equipe, parte dos Autodockers aqui, para mim é uma felicidade muito grande. Então, obrigado pelo espaço. A gente espera também ter, de certa forma, ajudado alguém, né, em, sei lá, em algum insight, mínimo que seja, e falar também que a gente está à disposição, assim, para conversar. A gente é muito aberto para, você quer bater um papo, quero entender como que você faz aí, né? Essa troca para a gente como comunidade é muito importante. Então, quero deixar aqui em aberto mesmo, né? Tem o meu LinkedIn, tem meus contatos aí de todo mundo também, e vamos conversar. Eu quero conversar porque quanto mais a gente se aproximar, mais a gente vai fazer tudo isso fazer sentido. Não pode ser uma coisa isolada. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez por esse espaço e obrigado pelo tempo de vocês aí nessa sexta-feira. Né? Obrigado, galera. Valeu. Nos vemos no próximo Flight Club aí, nosso clube de voo. Um abraço. Valeu. Até mais.